Capítulo 313, Estágio avançado da manifestação. Tradução, jingle revisão, Hazel. Entendido. Após ouvirem o grito de Tesha, que estava repleto de intenção assassina, os numerosos praticantes do culto do fantoche fantasmagórico responderam ordenadamente. A intenção assassina transbordava enquanto subia aos céus, fazendo que o céu já ventoso e frio, se tornasse cada vez mais congelante. Apesar de vários praticantes do culto do fantoche fantasmagórico terem diversos ferimentos devido à grande formação ter sido quebrada, eles eram, antes de tudo, uma das 3 grandes facções dentro da grande província desolada. Não importa em que estado eles estejam hoje, essa continuava sendo a mais antiga e principal divisão do culto do fantoche fantasmagórico. Outros que desejassem causar problemas, sem ter o mínimo de capacidade, só estariam realmente cortejando a morte. Quando a transbordante intenção assassina irrompeu, os praticantes originalmente inquietos de repente se tornaram um pouco mais atentos. Seus olhares cintilavam e não se atreviam a fazer um movimento de forma imprudente. Após tudo, eles não eram de facções como a grande seita do diabo e a aliança marcial. Quando em frente a um colosso como o culto do fantoche fantasmagórico, eles não podiam deixar de ser nem um pouco mais cautelosos. A intimidação do culto do fantoche fantasmagórico teve um grande efeito nas facções comuns e nos praticantes, mas para pessoas como Muley e Uso, ela era completamente inútil. Portanto, os dois ignoraram seu grito, transformando o poder Yuan em mãos gigantes que agarravam diretamente a esfera de luz negra. Descarado. Quando ele viu seus movimentos, os anciãos da esquerda e direita do culto do fantoche fantasmagórico ficaram muito enfurecidos. Eles friamente gritaram enquanto suas figuras avançavam com a intenção de parar os anciãos de Muley. Haha, anciãos, seu culto do fantoche fantasmagórico não deveria ser tão ganancioso. Contudo, quando os anciãos da direita e esquerda desejaram fazer seus movimentos, os 4 anciãos que estavam no estágio inicial da manifestação que haviam vindo com Muley e Uso riram fortemente para os céus quando eles agiram juntos. Poder Yuan preencheu os céus, forçando diretamente os anciãos da esquerda e da direita a voltarem. Praticantes a meio passo da manifestação, recebam o inimigo junto conosco. 2 contra 4, os anciãos da esquerda e direita naturalmente não podiam ganhar vantagem, e suas figuras recuaram imediatamente. Contudo, eles não entraram em pânico e ao invés disso gritaram friamente. Entendido. Quando os 2 gritos soaram, 4 vozes vindo da praça responderam instantaneamente. Logo depois, 4 figuras avançaram e apareceram atrás dos anciãos da direita e da esquerda, se tornando 4 praticantes a meio passo da manifestação. Entre eles, havia uma figura familiar para Lindó, Ciei ou Gen, contra quem ele havia lutado antigamente. Além disso, após os 4 praticantes a meio passo da manifestação avançarem, os anciãos da direita e esquerda balançaram suas mangas quando 2 figuras apareceram ao lado deles. Sem qualquer hesitação, 100.000 pílulas de puro Yuan imediatamente se transformaram em um amontoado de poder Yuan e entraram nas 2 figuras. Imediatamente, uma aura demoníaca lentamente jorrou das 2 figuras. Fantoches de símbolo de alto grau. A aparição dessas 2 figuras deu origem a alguns suspiros. Essas horas eram capazes de se igualar com praticantes a meio passo da manifestação. Esses são os fantoches de símbolo de alto grau do culto do fantoche fantasmagórico. Escondido em um lugar secreto, Lindó se mexeu um pouco. De acordo com o arranjo de batalha na praça, o culto do fantoche fantasmagórico tinha realmente 4 praticantes a meio passo da manifestação, 2 fantoches de símbolo de alto grau a meio passo da manifestação e 2 praticantes do estágio inicial da manifestação.
Esse tipo de arranjo era suficiente para intimidar qualquer facção até que eles não ousassem causar quaisquer conflitos. O culto do fantoche fantasmagórico de fato tinha tantos praticantes poderosos quanto nuvens no céu. Lindo encarou esse arranjo enquanto suspirava suavemente em seu coração. Se não fosse pelo símbolo ancestral devorador, ele certamente não pensaria em correr o risco de vir aqui. Após tudo, com sua força, ele certamente não tinha uma maneira de lutar abertamente contra o culto do fantoche fantasmagórico. Mesmo Lindó foi fortemente afetado pelo arranjo do culto do fantoche fantasmagórico. A expressão dos outros praticantes que originalmente tinham desejado o tesouro do culto do fantoche fantasmagórico, agora rapidamente era hesitante. O pé que estava quase pisando para frente também foi furtivamente retirado aos poucos. Não importa o quão caótica a situação estava agora, a reputação do culto do fantoche fantasmagórico foi criada através do seu verdadeiro poder ao longo dos anos. Até hoje, ninguém se atreveu a menosprezá-los. Quando os 4 praticantes a meio passo da manifestação e os 2 fantoches de símbolo de alto grau aparecerão, até a grande seita do diabo, aliança marcial e os 4 praticantes do estágio inicial da manifestação se contiveram um pouco. Afinal, este era a base principal do culto do fantoche fantasmagórico e não se atreviam a ir muito longe. Enquanto eles se enfrentavam, as mãos de poder Yuan de Mulei e de Uzu já tinham aparecido em cima da esfera de luz negra. Contudo, quando eles estavam prestes a agarrar ela, uma figura apareceu acima da esfera de luz como um fantasma e socou. Imediatamente, o transbordante poder Yuan no céu explodiu e as 2 mãos gigantes de poder Yuan foram realmente destruídas. Mulei, Uzu, vocês realmente acham que o meu culto do fantoche fantasmagórico é tão fácil de ser reprimido? Após destruir as 2 mãos gigantes de poder Yuan, a figura lentamente levantou sua cabeça, com uma expressão fria em seu rosto. Esse era Tesha, o líder do culto do fantoche fantasmagórico. Evidentemente, ele não pôde deixar de intervir no momento final. Em frente ao fato de que Tesha foi capaz de destruir o ataque da dupla com um único soco, Mulei estava claramente um pouco atordoado, mas logo depois, ele riu fortemente e disse: haha, Tesha, você esteve escondendo esse tesouro por tantos anos, você não deveria levar ele para fora e compartilhar. Hehe, Mulei está certo. Além do mais, essa coisa é claramente um pouco estranha. Mesmo com o poder do seu culto do fantoche fantasmagórico, você foi incapaz de quebrar seu selo. Nós podemos combinar forças também, talvez nós sejamos capazes de obter o tesouro dentro. Uzu também riu e disse: ninguém pode levar as posses do meu culto do fantoche fantasmagórico. A voz de Tesha era como uma lâmina fria. Seu culto do fantoche fantasmagórico havia utilizado uma tremenda quantidade de recursos para obter esse objeto, apesar de eles terem falhado em quebrar o selo hoje. Se eles querem que ele compartilhe isso com a grande seita do diabo e com a aliança marcial, isso era sem dúvidas um absurdo. Haha, desde que seja assim, vejamos se você consegue nos parar. Vendo isso, Mulei não pode deixar de rir enquanto trocava um olhar com Uzu antes de rapidamente avançar. Em um instante, uma aura do estágio inicial da manifestação explodiu completamente, ondulações de poder Yuan tirânicos jorravam de seu corpo como uma mini tempestade de poder Yuan. Misterioso corpo negro ilimitado. O corpo de Mulei repentinamente cresceu nesse momento, seu corpo originalmente grande, agora parecia ainda mais como o de um gigante. A pele do seu corpo rapidamente tomou uma cor de roxo escuro, músculos se contorciam quando um poder assustador jorrava para fora. Nós não lutamos há anos. Tesha, deixe-me ver o quanto você melhorou durante esse tempo.
palma da grande montanha do trovão. A risada de Muley soou como um trovão quando ele de repente esticou seu braço. O ar explodiu quando viciosamente um punho com forma de montanha avançou rapidamente contra Teshá. Águia demoníaca dilaceradora. No instante em que Muley atacou, o Uzu também riu fortemente enquanto suas mãos se curvaram em garras e se estenderam repentinamente. Vigoroso poder Yuan jorrou e se condensou em uma formidável garra de águia que tinha várias dezenas de metros, trazendo consigo uma aura formidável enquanto ela perfurava o céu e rasgava Teshá. O ataque simultâneo de dois praticantes do estágio da manifestação. Essa quantidade de poder era tremenda, por isso, ela chamou instantaneamente a atenção de todo mundo. Dois ataques extremamente poderosos numa velocidade extremamente alta. Em um piscar de olhos, eles envolveram o corpo de Teshá, fazendo ele ser incapaz de desviar. Contudo, de frente a dois ataques de praticantes do estágio inicial da manifestação, a expressão de Teshá permaneceu calma enquanto ele dava um passo para a frente e um simples soco voou para a frente. Enquanto o soco de Teshá voava, um terrível som de vento imediatamente tomou forma embaixo dele. Uma caveira gigantesca de poder Yuan apareceu instantaneamente, se misturando com os sucos normais de Teshá enquanto elas colidiam firmemente contra os ataques da dupla Muley. Bum! Sob a atenção de praticantes, ondulações terríveis de poder Yuan se espalhavam enquanto uma enorme explosão reverberava pelo céu sem fim, como um trovão. As intensas ondulações de poder Yuan aos poucos se dissiparam, contudo, acima da esfera de luz negra, a figura silenciosamente permanecia, seu olhar permanecia tão frio quanto gelo. Teshá tinha realmente contido dois ataques de praticantes do estágio inicial da manifestação sozinho, não sendo ferido. Como isso é possível? Do lado de fora da cidade do fantoche fantasmagórico, numerosas vozes chocadas surgiram instantaneamente. Ninguém podia imaginar que mesmo o poder combinado de Muley e de Uzu era incapaz de repelir Teshá. No céu, as pupilas de Muley e de Uzu se apertaram abruptamente nesse momento enquanto suas expressões lentamente se tornavam escuras. Você teve um avanço. Vendo as expressões sombrias da dupla Muley e Uzu, Teshá riu quando ele respondeu de um modo indiferente: eu acabei de passar para o estágio avançado da manifestação há não muito tempo, superando os dois com um simples passo. Quando as palavras de Teshá foram proferidas, eles imediatamente suspiraram. Estágio avançado da manifestação. A força de Teshá era realmente aterrorizante a tal ponto. Estágio avançado da manifestação. Esse nível era praticamente comparável com os mestres das maiores facções do grande Império Yan. Apesar de haver apenas uma única palavra de diferença entre o estágio inicial e avançado da manifestação, aquela diferença era extremamente gigantesca. No mínimo, se Muley e Uzu mais uma vez se ajudassem agora, suas chances de vitória não excederiam 50%. Toda a misteriosa montanha negra instantaneamente parou em silêncio. Isso foi como se um balde de água fria tivesse sido derramada na cabeça dos praticantes inquietos, fazendo eles se tornarem lúcidos. A força do culto do fantoche fantasmagórico que possui um praticante no estágio avançado da manifestação sem dúvidas iria ultrapassar a grande seita do diabo e a aliança marcial. Nesse momento, qualquer um que se atrever a ofender eles, estaria sem dúvidas trazendo a si mesmo destruição. Estágio avançado da manifestação. Escondido em um lugar secreto, Lindó também inspirou levemente uma lufada de ar frio nesse momento enquanto suas mãos lentamente se cerravam. Ele tinha subestimado a força de Teshá. Estágio avançado da manifestação. Esse tipo de força era muito formidável. A situação diante de seus olhos,
sem dúvidas tinha se tornado extremamente sombria. Querendo apanhar o símbolo ancestral devorador debaixo dos olhos de um Tesha no estágio avançado da manifestação, a dificuldade era semelhante à de escalar os céus. No entanto, mesmo que fosse assim, não existia a opção de desistir. Riu. Exalando profundamente uma lufada de ti branco, os olhos de Lindo lentamente se tornaram sérios quando uma voz suave soou em sua mente. Pequeno Martin, se prepare para fazermos nosso movimento.